Bom, pessoal, então hoje eu vou fazer alguns exemplos sobre tudo que eu já falei para vocês sobre derivados. Nota que até agora a parte de derivados foi bem teórica, né? Foi bem densa, bem pesada, colocando muitos teoremas, muitas definições. Agora a gente vai aplicar isso. Então eu vou pegar funções que a gente já sabe como derivar a partir das regras de derivações que a gente tinha. Essas regras de derivações, vou falar para vocês, vocês não precisam memorizar isso. Existe uma tabela de derivados que está lá na sala de aula virtual. Tabelinha show de bola, vocês vão conseguir usá-la facilmente, tá? Então não precisa memorizar tudo que é regra derivada não, ok? Então vamos começar a aplicar, vamos começar com uma função simples aí. Então, vamos pensar uma função simplesinha. X² mais 3 seno de x. Função simples. Assim, porra, professor, isso é função simples, tem um seno aí. Pessoal, você não pode se assustar com a função seno. Se você tem dúvidas com a função seno, pede lá na sala de aula virtual, professor, tem como tirar umas dúvidas da função seno? Eu faço uma videoaula específica para vocês da função seno. Tá? Não tem problema não. Mas assim, o que você precisa para saber trabalhar bem com uma função? Você precisa saber o que é ela. Como é que você vai trabalhar com algo sem saber o que é ela? Para você saber o que é ela, você precisa saber a definição dessa função e quais são as propriedades dela. Se você sabe as propriedades da função, você trabalha com qualquer função. Desde que você saiba a propriedade daquelas funções específicas. Pode ser seno, cosseno, tangente, ln, exponencial. Tem que saber bem a definição da função e as propriedades dela. Tá? Mas aqui a gente precisa derivar. Então vamos lá. Esse exercício é o quê? Derive. É um exercício que é cabível colocar numa prova. Não nesse nível, na prova fica mais difícil, pessoal. Não estou brincando. Na prova, isso aqui é uma coisa trivial. Na prova sempre é um nível superior. Vocês estudaram mais, tem que mostrar que vocês sabem lá na prova. A prova diz que você tem que vir mostrar para mim, professor, eu estudei, eu sei. Vai lá e mostra que você sabe, moçada. Tá? Bom, então vamos lá, vamos derivar isso aqui. Como que eu derivo isso aqui? Então, cada uma das coisas, ó. Isso aqui não é uma soma? Sim. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, tá lá. Beleza. Derivada da soma é a soma das derivadas. Agora, antes de eu derivar isso aqui, tem mais uma regra para aplicar, né? Sempre que a derivada de uma constante, vezes a função, se tira a constante para fora, deriva a função, é isso que eu vou usar, ó. 3, derivada do seno de x. Bom, agora qual que é a derivada de x²? Para derivar x², a gente vai derivar o quê? Essa função aqui, ó, derivada de x elevado a n, isso aqui implica que a derivada é nx na n menos 1. Chamo muitas vezes ela carinhosamente de regra do tombo. E a derivada do seno, que a gente também demonstrou, a derivada do seno é cosseno de x. Vamos lá, derivada de x², então você tomba o 2. X elevado a n menos 1. 2 menos 1, 1. Então vai dar 2x. Mais 3, derivada do seno, cosseno de x. E aí, acabou a derivada. Pessoal, derivar é muito fácil. Derivar é muito fácil. O que é difícil é você entender o que está por trás da derivada. Você tem que entender o que está por trás da derivada. Essa função que eu derivei, ela é contínua? É contínua para todos os reais, porque é uma função do tipo potência é contínua para todos os reais, a função seno é contínua em todos os reais. Então, essa função é contínua para qualquer número real. Se ela é contínua, é diferenciável? Não. Lembre-se que nem toda contínua é diferenciável, mas toda diferenciável é contínua. Nesse caso, ela é contínua e diferenciável. Então, aqui está um primeiro exemplo aí. Tá? Vamos fazer mais um na sequência. Bom, então aqui agora tem uma função que ela é cotangente de x mais ln de x vezes e na x. Essa função ela não é contínua para todos os reais. Não é contínua para todos os reais. Você vai ter que encontrar o domínio dessa função aí, para ver quais regiões que ela é contínua. Mas a gente sabe que essa função é diferenciável, a gente já encontrou as derivadas específicas dela. Agora, saber qual que é o domínio da função, você tem que trabalhar um pouquinho. Não é que o meu objetivo é basicamente derivar agora com vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente está usando, derivada da soma, soma das derivadas. Então, a gente vai derivar a cotangente de x mais derivada do ln de x vezes e na x. Nossa, ficou muito feio isso, professor. É cotangente com ln, com expressão. Normal. Então, derivada cotangente. O que é derivada cotangente?
Então, se você for ver lá a derivada da cotangente de x, a gente encontrou que isso aqui vale menos cossecante ao quadrado de x. A gente sabe que a derivada do ln de x vale 1 sobre x. E a gente também sabe que a derivada do e na x vale e na x. Essas regras são as regras de derivação que você tem na tua tabela, que a gente já demonstrou anteriormente. Então lá, derivada cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Mais, bom, só que isso aqui é um produto, pessoal. Então quer dizer que você tem que usar a regra de derivada do produto. Então vai lá, regra do produto, deriva a primeira, repete a segunda, mais, repete a primeira, deriva a segunda. Ok? Então, menos cossecante ao quadrado de x, mais derivada do ln é 1 sobre x, vai ficar e na x sobre x, mais ln de x, derivada de e na x é e na x. Então, o que eu posso fazer aqui para ficar mais bonitinho isso aqui, né? É colocar e na x evidência. E na x evidência, isso aqui vai dar e na x vezes 1 sobre x mais ln de x. E aqui está a derivada dessa função. Agora que vem tem a função na hora, né? Então, como eu falei novamente, não é difícil derivar. Tá? Bom, agora a gente vai utilizar a regra do quociente, né? Então, a função ela vale x² mais 1 sobre tangente de x. É lógico que essa função ela não é contínua quando o tangente é igual a zero. E a função tangente também não é contínua para todos os reais. Então, você vai ter que dar uma olhada no domínio. Mas aonde essa função for contínua, a gente pode ver se ela é diferenciável. Nesse caso, ela é diferenciável nos pontos que ela é contínua. Tá? Vamos lá. Como que eu faço a derivada do quociente? Então, a derivada do quociente vai ser o seguinte. Vai ser, deriva a função que está em cima, repete a de baixo. Menos, repete a função que está em cima, deriva a função de baixo. Tudo isso pela função de baixo elevado ao quadrado. Isso é a derivada do quociente. Agora sim, derivada de x² mais 1. Derivada soma é soma as derivadas. Derivada de x ao quadrado vale 2x. Derivada constante vale 0 vezes tangente de x. Menos x² mais 1. Derivada da tangente é secante ao quadrado de x, né? Então, a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. Então, isso aqui é secante ao quadrado de x sobre tangente ao quadrado de x. E aí acabou nossa derivada. Então, aí mais um exemplo de derivação. Então, aqui um quarto exemplo, né? No qual a minha função é e na x vezes ln de x sobre x² mais x². Então, aqui é uma mistura de regra do produto com a regra do quociente. Tá? Então, como que eu vou derivar isso? Primeiro, você começa derivando pela regra do quociente. Tá? Então, vamos lá. F'N de x vai ser, deriva o de cima é tudo que está lá. Repete o de baixo. Menos, repete o de cima, deriva a função de baixo. Tudo isso dividido pela função de baixo, que é essa aqui, elevado ao quadrado. Faço, pô, fica feio. A questão aqui não é beleza, pessoal. Aqui é derivar. Note que agora, esse cara aqui, eu tenho um produto. Então, eu vou usar a regra do produto para derivar esse cara. Então, olha lá. Deriva o primeiro, repete o segundo. Mais, repete o primeiro, deriva o segundo. Vezes x² mais x² menos e na x, ln de x. Derivada de x² vale 4x³ mais derivada de x² vale 2x. Tudo isso sobre x² mais x² elevado ao quadrado. Então, agora, derivada de e na x vale e na x mesmo, vezes ln de x, mais e na x, derivada do ln é 1 sobre x, vezes x² mais x², menos e na x, ln de x, vezes 4x³ mais 2x. Tudo isso sobre x² mais x² elevado ao quadrado. Assim, ó, essa aqui ficou meio grandinha, né? Assim, ficou um pouco grande, pessoal. Ó,
Posso colocar o e na x em evidência aqui. Então, e na x, ln de x mais 1 sobre x, para dar uma enxugada aqui. X à quarta mais x ao quadrado. Não esqueça de ter um parênteses aqui, senão vai dar confusão. Menos e na x, ln de x, 4x ao cubo, mais 2x, sobre x à quarta mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Posso colocar o e na x em evidência aqui nesses dois termos, né? Vai ficar e na x. Aí vai ficar ln de x mais 1 sobre x. X à quarta mais x ao quadrado. Menos ln de x, 4x ao cubo mais 2x. Fechou aqui. Sobre x à quarta mais x ao quadrado elevado ao quadrado. E aqui tá bom. Aí termina a nossa derivada. Pode ver. Não ficou uma coisa muito bonita, mas a questão aqui não é beleza. Aqui é saber derivar. Então aqui tem 4 exemplos de derivadas. Se você, na hora que for fazer as listas, tiver dúvidas, você pode mandar essas dúvidas pela sala de aula virtual e eu vou postar essas dúvidas no dia específico que eu marquei com vocês lá no canal do YouTube. Beleza?